Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender do horário que vocês estarão assistindo a esse vídeo, né? Mas tanto faz. Bem-vindos novamente à disciplina de Geoprocessamento Aplicado do semestre 2022 aqui na Universidade Federal da Bahia. Bom, meu nome é Júlio. Provavelmente nesse ponto vocês já devem lembrar do meu nome. E esse vídeo ele faz parte de uma série de outros vídeos que eu vou disponibilizar junto com o material da disciplina para facilitar o andamento das coisas. Pretende ser curto, assim como os outros, né? e simples. Bom, a quem se destina este vídeo especificamente? Neste vídeo eu vou demonstrar para vocês onde é que está os instaladores do R e do RStudio, né? Que é um software que vocês vão precisar ao longo da disciplina para desenvolver algumas das atividades. Vamos utilizar outros softwares também, mas o R é um deles, né? Então, quem já tem o R, quem já instalou o R, quem já utiliza o R e acha desnecessário acompanhar esse vídeo, não tem problema, é um vídeo introdutório. Aqueles que nunca viram o R, aqueles que não têm o R instalado, podem prosseguir que vai ajudar vocês. Bem simples. Para que o R funcione no nosso computador, nós precisamos de apenas 3 aplicativos. Vamos precisar fazer o download de 3 aplicativos, né? E esses 3 aplicativos a gente consegue eles online e de forma gratuita. O primeiro aplicativo é o próprio R, né? A gente chama de RBase, que é o interpretador da linguagem, né? Já que o R em si é uma linguagem de programação com bastante ênfase em computação e estatística. Acho que ao longo do curso a gente vai poder discutir um pouco mais o que ele significa. Vamos instalar também o RTools. O RTools é um software auxiliar para o desenvolvimento de pacotes, que é a forma que o R funciona, né? Ele trabalha com pacotes externos e que muitas vezes para instalar um pacote já existente a gente precisa utilizá-lo também. E por fim, vamos instalar o RStudio. O que é o RStudio? O RStudio é um ambiente de desenvolvimento que a gente consegue conectá-lo ao R e usar o R de dentro dele. E por que a gente não usa o R de forma direta e usa o RStudio? Porque ele facilita muito a vida, porque ele tudo que você vai programando, todas as linhas que você vai construindo no seu código, você pode rodá-las e pode ver on the fly o que está acontecendo visualmente, né? E isso permite que você modifique, adapte, corrija erros de forma muito mais eficiente e tornando todo o uso mais agradável, né? Especialmente para quem nunca teve o contato, é um ambiente de uso e de aprendizado muito melhor. Então, começando, onde é que nós vamos conseguir esses 3 softwares, né? O primeiro software que a gente vai precisar é o R em si. O R ele vai estar disponível aqui no próprio site do R, www.r-project.org. Vocês acessando aqui o site do R, vocês vão poder observar uma série de informações sobre ele, etc., né? Informações sobre a comunidade, já que ele é um software livre, com uma série de contribuições. Uma parte importante que vocês, se puderem, né, eu aconselho dar uma olhada é a documentação, que são os manuais, como é que você usa, etc. Mas para esse momento o que nos interessa é fazer o download do R. Então você tem a opção download aqui, logo no comecinho à esquerda, tem a opção de um link download aqui no texto também. Qualquer um deles você vai clicar, você vai ser encaminhado para uma segunda página. Essa segunda página ela mostra os mirrors, né, os espelhos, ou seja, tem cópias do binário do R em vários servidores aí pelo mundo, né, para você poder baixar. Não está tudo num lugar só, muito acesso, está distribuído esse trabalho. Então vocês podem escolher qualquer um. Eu vou escolher um espelho brasileiro, um que eu já estou acostumado, inclusive. Vou pegar aqui dentro de Brasil a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia lá da Universidade de São Paulo. Pode ser qualquer outro. Vou clicar nele. Vai abrir uma terceira página. Essa terceira página é onde você vai escolher qual plataforma você está utilizando. No meu caso, eu vou fazer o download para o Windows. Para o Linux ou para o Mac, a mesma coisa. É lógico que os passos de instalação mudam um pouquinho, mas vocês vão ter as instruções assim que clicarem. Então, continuando, eu vou escolher aqui para o meu computador que roda em Windows, o Download R for Windows. Vou clicar neste link. Clicando neste link, vocês vão ver que existem 4 opções de download aqui. Base, Contrib, que é contribuição, Old Contrib, que é contribuições antigas, né? São versões antigas do R,
Então, nós vamos baixar, obviamente, agora a versão mais recente, mas você pode ter múltiplas versões do R instalada no seu computador e o RStudio você consegue pelo RStudio alterar qual versão você está usando. E por que isso? Em alguns momentos, você vai precisar instalar um pacote, ele vai te dizer, esse pacote não é compatível com essa versão, só com uma versão mais antiga. Então, você vai precisar de uma versão mais antiga para rodar. Isso pode acontecer em algum momento e quando acontecer, vocês vão precisar fazer uso disso. Desses 4 arquivos aqui, nós vamos baixar o RBase e o RTools. Okay? Então, eu vou clicar aqui no RBase. Quando eu cliquei no RBase aqui, como eu já estou Windows, ele tem as instruções de instalação, etc. Eu vou clicar no primeiro link aqui, Download R. Essa é a versão estável mais recente, 4.02. Clico aqui, clico em salvar arquivo. Dependendo do navegador que você estiver utilizando, vai ter um layout diferente. Seja Edge, seja Chrome, no meu caso o Firefox, eu consigo acompanhar por aqui, né, o andamento do download. São arquivos um pouquinho pesados, vai demorar alguns minutos. Então eu vou deixar esse na fila e vamos dar um voltar aqui na página para pegar o segundo arquivo. Já colocar na fila de download também, RTools, mesma coisa, opções de download, instruções para instalação. O que muda aqui é que a gente vai escolher uma versão para 32 bits, que é de baixo, uma versão para 64 bits. Vai depender do sistema operacional de vocês. O meu sistema operacional, eu consultei, é 64 bits. Eu vou clicar na primeira opção aqui. Mesma coisa, salvar arquivo. Já está na fila de download também. Alguns minutos para fazer o download, a depender, claro, da velocidade de internet de vocês, pode ser muito mais rápido do que está aparecendo aqui para mim. Perfeito. R e RTools já estão sendo baixados. Terceiro aplicativo que vão baixar é o RStudio, que o RStudio vai ser a cara, né, do aplicativo que nós vamos usar de fato, onde nós vamos digitar as linhas, onde a gente vai ver o que acontece quando a gente digita os comandos, né? Para fazer o download do RStudio, eu vou aqui no site do RStudio, rstudio.com. Tá? Vou até voltar um pouquinho aqui. Quando vocês entram no site, ele vai ter essa cara, rstudio.com. Ele serve para ele não serve só para o R, ele serve para o Python também. Nós vamos discutir um pouquinho o R e Python em algum momento da disciplina, quais as diferenças, por que a gente está usando o R, por que a gente não está usando o Python, etc. Mas em resumo, ele é um software pago e gratuito. Tem versões pagas, tem versões gratuitas. Para o nosso caso, a versão gratuita vai resolver completamente, né? Então, qualquer informação sobre o RStudio, como ele funciona, quais as integrações possíveis, vocês podem procurar nesse site. De qualquer maneira, para este momento, o que nos interessa é o download dessa aplicação. Então, você tem o link download aqui. Cliquei sobre o download. Ele vai abrir a página de download do RStudio. Como eu disse, existem versões pagas e versões gratuitas, né? As diferenças entre elas, vocês podem ver aqui. É claro que a versão gratuita é aquela que tem menos possibilidades de uso, mas nós vamos rodar todos os nossos comandos e manipular todas as nossas bases de dados e exportar esses dados, já que a função principal do R neste curso será a de organização de informações, a análise de dados. Depois vamos jogar isso para um sistema de informações geográficas, para mapear esses dados, né? Nos é suficiente o RStudio Desktop. Então, das versões aqui disponíveis, o que nos interessa e o que nos satisfaz é a versão Free Desktop. Clique em Download. Novamente, atentos à versão que vai servir ao sistema operacional de vocês. Para o meu caso, Windows 10. Eu vou pegar essa primeira opção aqui, ó, o sistema operacional. Windows 10 10.8.7, meu Windows 10, essa aqui me atende, vou clicar, salvo o arquivo e ele entra aqui na fila de download. Vocês vão ter que aguardar alguns minutos para que isso termine. Bom, os meus 3 arquivos para instalação já foram baixados, vocês devem estar esperando um pouquinho ainda, né? Eu fiz a mágica aqui e simplesmente copiei os 3 binários aqui para a área de trabalho. A sequência de instalação vai ser o R, o RBase, depois o RTools, por fim o RStudio.
sequência simples, assim como vocês instalam qualquer outro software no Windows, seguindo as casinhas. Tem alguns detalhes que eu vou mostrar agora durante a instalação. Vou começar pelo R. Dou 2 cliques nele. Vou rodar. E vou seguir os passos para a instalação normalmente. Escolho uma versão de linguagem. No meu caso eu vou deixar em inglês. Vocês têm liberdade para colocar em outra língua, como o português. Os códigos em si, na hora de utilização, não mudam. O que vai mudar é a linguagem dos menus, etc. Eu vou deixar em inglês aqui, mas vocês podem escolher a linguagem que lhes convém. Selecionar inglês, aceito os termos e condições. E aqui é importante, quando você chega nessa etapa de dizer em qual pasta vai ser instalado, em geral ele vai indicar na raiz do computador, dentro da raiz do computador, arquivos de programas ou program files, depende da versão do Windows, né? E o problema aqui é que tem um espaço entre arquivos de programas ou program files, tem um espaço entre as palavras. Isso pode ser um problema no futuro para alguns arquivos que você vai gerar no R. Então, para evitar isso, eu vou apagar program files e vou deixar apenas para ele criar uma pasta R dentro da raiz C direto. Próximo, não altero nada. Aqui eu posso escolher se eu quero customizar a instalação ou não, eu vou aceitar os valores default, vocês podem fazer isso também. E aqui eu digo se eu quero ou não que ele cria um arquivo, um atalho no desktop, um atalho aqui na área de programas, etc. Desnecessário que a gente vai usar o RStudio, mas vocês podem escolher criar se quiserem. E próximo. Vai levar alguns instantes para ele desempacotar os arquivos do binário e então fazer a instalação. Pode finalizar a instalação e nesse momento o R já está instalado. Bom, eu vou lá na pasta verificar se ele foi instalado mesmo, então eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivos, vou vir aqui na raiz do meu computador o C2 pontos, vou verificar que ele criou uma pasta R, dentro da pasta R eu tenho a instalação do R com todas as suas, com todos os arquivos e as livrarias naturais dele. Vou voltar um pouquinho. A única coisa que a gente vai fazer antes de continuar é nessa pasta R, se você clicar com o botão direito e vier em propriedades, você vai ver que ele está habilitado apenas como leitura, read only. Como eu vou salvar também a instalação do RTools, do RStudio, dentro dessa mesma pasta, eu vou desabilitar esta função para que ele se torne uma pasta, para que essa pasta especificamente ela se torne acessível, né, na hora de gravar arquivos dentro dela. Vou aplicar apenas para essa pasta, ok? E ok. Perfeito. Vamos à instalação do segundo módulo aqui, que seria o RTools. Qual é a função do RTools, afinal? Não necessariamente você precisa instalar o RTools para usar o R e o RStudio, você vai conseguir usar normalmente. Mas quando você instala um pacote no R, ele vem de um repositório oficial, mas ele pode vir de uma fonte externa. Por exemplo, GitHub. GitHub é um repositório, alguns de vocês devem conhecer, um repositório de códigos e programas e algoritmos, etc. Né? Com o RTools eu consigo fazer a instalação direto da fonte, por exemplo, o GitHub. Então, em alguns momentos isso pode ser necessário. Então, para que isso dê certo, eu vou também instalar o RTools e configurá-lo aqui. Então, eu vou instalar aqui o RTools, vou rodar o RTools, seguir o passo a passo normalmente, e vou instalar aqui dentro da pasta R também, né? R / né, a barra invertida, e vou instalar aqui o RTools, dentro da mesma pasta que eu instalei o R.
Ótimo. Finalizando a instalação do RTools. Vou finalizar. E por fim nós vamos instalar o RStudio e vai faltar pouco para terminar a configuração. Mesma coisa, seguimos o passo a passo da instalação aqui no Windows, né? Também vou instalar ele dentro da mesma pasta que instalamos os outros dois softwares. Vou criar deixar não habilitado aquele para ele criar para o Windows criar um atalho para ele e deixa ele instalar. Finalizando a instalação, provavelmente está tudo funcionando. Eu vou testar a instalação do RStudio, né? Então eu vou aqui abrir a minha busca do Windows e vou procurar pelo RStudio, vou iniciá-lo. Essa é a primeira inicialização dele. Vocês estão vendo que no meu aparecem algumas coisas porque eu já estava trabalhando. Eu vou fechar aqui para fingir que nada estava acontecendo. É assim que ele vai abrir pela primeira vez. Você tem o console, terminal e os trabalhos aqui, as variáveis de ambiente que você vai criar. Aqui também para vocês vai estar vazio, assim como vai estar vazio aqui. Nós vamos entrar em detalhes sobre o funcionamento mais tarde. Se eu clicar aqui nesse símbolo que tem uma abinha sobreposta a outra, ele vai subdividir a tela em mais dois pedaços, que é mais ou menos como o RStudio funciona, né? O RStudio você faz os códigos nessa janela aqui, ele compila os códigos nessa janela de baixo, todas as variáveis que você cria, você consegue visualizá-las nessa janela à direita, e aqui embaixo você consegue acompanhar os arquivos que você está usando, os pacotes instalados, visualizar coisas que você produziu, e ver plots, né, que são gráficos, né? Você pode gerar gráficos, tem vários pacotes para isso, gráficos, análises, etc., tendências, e visualizar aqui, né? Tendo tudo isso instalado, para confirmar que o R está rodando aqui dentro do RStudio, vocês podem vir aqui em aqui em Tools, Ferramentas, opções globais, né, Global Options. Clica em Global Options, vocês vão ver todas as opções que o R tem aqui para a gente alterar, e vão ver a versão que o R que está rodando aqui. No meu caso, a 4.2 que eu instalei, ele automaticamente já colocou aqui. Eu posso mudar a versão, né? Se eu clicar aqui eu posso escolher uma outra versão, mas eu tenho que ter essa outra versão instalada. Então eu posso alternar as versões do R dentro do RStudio. O RStudio continua o mesmo. Está tudo funcionando. Se vocês estão com isso aqui funcionando, voltando aqui ao site lá de onde a gente pegou o instalador do R, a última coisa que nós fizemos foi fazer o download do RTools, né? Fizemos download e depois fizemos a instalação. Se vocês baixarem um pouquinho a tela, vocês vão ver que ele pede mais alguns passos aqui. Ele fala que após a instalação ter sido completada, você precisa fazer um passo a mais, um passinho a mais para que o R consiga trabalhar junto com o RTools, né? Aí ele até dá aqui a possibilidade de você criar um arquivo chamado renvironment com essa linha e adicionar essas variáveis de ambiente no Windows, ou alternativamente ele te diz o seguinte, ó, você pode também fazer isso de dentro do R.
Tipo assim, escreve isso aqui. Então o que a gente vai fazer é seguir esse passo a passo aqui para ver se está tudo certo. Então, para eu não criar as variáveis de ambiente no Windows manualmente, nós vamos tentar criá-las de dentro do R. Quando eu digo de dentro do R, estamos com o RStudio aqui instalado, nós vamos copiar e colar essas linhas aqui e executá-las. Isso tudo ainda é parte da instalação. Então, vou aqui copiar esta linha, dou um Ctrl C, vou até o RStudio, dou um Ctrl V, ele já copiou e colou a linha aqui. Eu posso, estando com o cursor em qualquer lugar dessa linha, ou à frente dela, ou se eu selecionar a linha toda, eu posso executá-la. Tem um botão Run aqui, né? Se eu clicar em Run, ele executou. Quando ele executou, ele aparece aqui embaixo o resultado dessa execução. Ele não é um comando que vai me dar nenhum resultado gráfico, nada disso. Ele simplesmente criou um arquivo, né? Um path, um caminho, e fez os registros do RTools dentro desse caminho. Passo seguinte, ele me diz o seguinte: para eu ver se isso aqui funcionou, passa esse outro comando aqui, sys.which e make. Vou copiar, Ctrl C, vou dar um espaço aqui só para vocês visualizarem, Ctrl V, vou executar essa linha agora. Ok. Para saber se isso funcionou, eu vou tentar instalar um pacote, como ele está me dizendo aqui. E por que eu estou executando dessa maneira? Porque ele está falando, para você saber se você consegue instalar um pacote fora do repositório oficial, ou seja, da fonte dele, original, tem que estar com o RTools funcionando. Vamos tentar instalar aqui. Vocês estão vendo esse monte de coisa acontecendo aqui embaixo, ele baixando e descompactando e instalando, compilando e instalando esse pacote especificamente. Aí ele já me falou que foi baixado, está tudo aqui. Ele me disse que se eu conseguir instalar, tá bom para ir, tá tudo certo. Então, basicamente, essas são esse é o passo a passo para conseguir fazer o R funcionar.